Muito provavelmente você se lembra de Riyad Mahrez. O cara jogou muito pelo Manchester City e ficou conhecido também justamente por ganhar aquele título tão extraordinário do Leicester City na Premier League de 2016. Mahrez foi uma das peças fundamentais para a conquista daquele título, se tornou um ídolo do clube, mas que brilhou os olhos exatamente do Manchester City, que desembolsou uma grana para contar com ele. No Manchester City ele conquistou seu espaço com o tempo e sempre jogou um futebol de muita qualidade, tanto que em diversos momentos era uma das principais chaves do Guardiola para o seu elenco. Mahrez era aquele jogador que ele fazia de tudo, atuava como ponta direita, ponta esquerda, atuava como meia, era um jogador que sempre doava muito para o seu time. E como todos nós sabemos, Guardiola sempre teve aquele estilo de muitas vezes um jogador é peça fundamental a partir de outro momento, outro jogador e aí aquele outro vai para o banco de reservas e Mahrez acabou passando por isso diversas vezes no Manchester City. Outrora era uma peça-chave fundamental para o time, às vezes ficava ali no banco. Porém, sempre que jogou, sempre foi um jogador muito diferenciado e que sempre chamou muito a atenção. Justamente por se doar por completo dentro de campo, fazia o que era necessário e jogava um futebol de muita qualidade. Marcando incríveis gols, sendo muitas vezes decisivo, era uma peça fundamental para o Manchester City. E pelo Manchester City foram 236 jogos, marcando 78 gols e distribuindo 59 assistências. Dentre seus principais títulos, simplesmente 5 Premier Leagues, 2 Copas da Inglaterra, 3 Copas da Liga e a tão sonhada Champions League de 2023. Mahrez foi uma peça fundamental para a Tríplice Coroa de 2023, conquistando a Premier League, Copa da Inglaterra e Champions. Porém, seu ciclo se encerrava justamente porque em 2023 foi quando a Arábia Saudita estava com todo aquele projeto de trazer estrelas do futebol europeu para o seu campeonato, justamente para que a Liga Saudita crescesse e se tornasse mais famosa. Foi então que o Al Ahly desembolsou 35 milhões de euros para contar com Mahrez em seu elenco. Mahrez conseguiu se adaptar facilmente e logo começou a jogar e mostrar muita qualidade para o Al Ahly. Ele que era uma peça fundamental para a equipe, tanto sendo aquele jogador europeu que chegava para ser um grande nome, mas também dentro de campo ele fazia e entregava muitos resultados para o clube. Inclusive na temporada 24-25 eles conseguiram conquistar a Champions da Ásia, a AFC Champions League. E Mahrez foi exatamente um dos jogadores protagonistas do clube junto com Bob Firmino. Até o momento onde estou gravando esse vídeo pelo Al Ahly são 97 jogos, 33 gols marcados e 42 assistências, tendo conquistado a Champions da Ásia de 2024-25. Pela Argélia, sua seleção atualmente está disputando aí, a Copa Africana e, cara, ele continua sendo o capitão da Argélia com mais de 100 partidas e marcando 37 gols, sendo um dos principais jogadores da história da Argélia. Se fosse para fazer um resumo, o Mahrez, desde que deixou o Manchester City em busca aí desse desafio na Arábia Saudita, obviamente financeiramente compensou demais para ele, mas ele chegou para ser justamente esse jogador que traria para os seus companheiros de equipe ali uma liderança e sendo um jogador que vivenciou o futebol europeu, trazendo qualidade dentro de campo e também experiência para os seus companheiros de equipe. É um jogador que continua jogando muito bem, continua sendo um jogador muito importante, marcando muitos gols e sendo decisivo para o clube, não caindo no comodismo. Para esse ano de 2026, Mahrez continua jogando pelo Al Ahly e tornou um dos líderes técnicos e emocionais do time. E aos 34 anos ainda é muito decisivo, marcando muitos gols importantes. Recentemente chegou a acertar uma extensão de contrato até 2028. Seu contrato ia até 2027, mas chegou a renovação e extensão de contrato até 2028, sendo ainda um jogador muito importante para o clube e para o desenvolvimento da Liga Saudita. Meus amigos, Mahrez sempre jogou um futebol de muita qualidade. Na época do Leicester foi um dos principais jogadores justamente para aquela conquista da Premier League. Chegou no City, jogou muito bem, foi um jogador ali muito importante para o Guardiola, com todo aquele momento que a gente sabe que o Guardiola é, Às vezes um jogador é a peça fundamental ou um dos principais pilares, e aí de repente, não, peraí, fica lá no banco, coloca outras peças para jogar e de repente de novo o jogador se torna um jogador protagonista. E o Mahrez sempre foi esse jogador para o Guardiola, um jogador importante, de vez em quando acabava se tornando reserva, voltava para a titularidade de novo,
mas fato é que sempre jogou muito bem, sempre foi um jogador muito diferenciado, Mahrez. Eu acho massa demais o jeito que ele joga, é um jogador que eu gostaria de ver mais atuando no futebol europeu. Mas obviamente a gente sabe que o projeto, né, da Arábia Saudita é um projeto muito bom financeiramente. A liga em si cresceu bastante, né? Hoje a gente tem uma liga mais forte, a gente vê que os times que estão lá jogam futebol melhor. Obviamente nada se compara ao futebol europeu, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas que sim, cara, cresceu, estão desempenhando uma qualidade ali, estão fazendo a liga crescer e com o tempo tem tudo para se tornar ainda melhor. E o Mahrez, justamente esse jogador, uma das peças fundamentais para o seu time. No momento que estou gravando aqui, eles estão em quarto lugar. Então, assim, podem terminar a temporada muito bem, podem fazer uma temporada ainda melhor. E o Mahrez sendo uma das peças-chaves, chegaram às quartas da Champions da Ásia e isso, obviamente, é muito bom. Mas enfim, cara, você se lembra do Mahrez? Eu acho, na minha opinião, que ele ainda poderia continuar jogando no futebol europeu. Cara, hoje na situação que tá, por exemplo, o Milan, ele poderia jogar muito bem no Milan. Poderia, quem sabe, ter continuado mais 1 ano, 2 anos aí pelo Manchester City na época, mas hoje teria espaço ainda, eu acho que em um time de menor expressão, mas poderia jogar. Já olhando para a questão financeira, é claro que faz muito mais sentido estar onde ele está hoje. Enfim, cara, você se lembra do Mahrez? Gostava de ver o cara jogar? Deixa sua opinião. Tamo junto, que Deus te abençoe, que você possa ter uma incrível semana. Um forte abraço, um beijão, assiste outros vídeos aí e falou, fiquem com Deus.